Agora, na Rádio Manaim. Lâmpada para os meus pés. Glória a Jesus, 10 horas mais 31 minutos, horário de Brasília. Bom dia, paz do Senhor Jesus, mais uma vez a você e a você que nos acompanha aí pelas plataformas. Nós estamos ao vivo agora, hein? Isso, nós estamos ao vivo pelo canal 126 da Antena Parabólica, o nosso canal aberto, também no canal 381. Estamos ao vivo no YouTube também para você nos assistir, para você estar compartilhando aqui o Lâmpada para os Meus Pés. E também, é claro, pela Rádio Manaim FM em 100,3 para a região Vale do Aço e Zona da Mata Mineira. Você que está no Brasil, você que está no exterior, você que nos acompanha pela internet também. A partir de agora, Lâmpada para os Meus Pés, com os nossos queridos pastores, e nós estaremos aqui abordando sobre a EBD, a Escola Bíblica Dominical, o preparo da igreja para o arrebatamento. E já deixa eu cumprimentar aqui os pastores, que estão conosco, e deixa eu fazer aqui os cumprimentos aos amados pastores. Deixa eu cumprimentar aqui primeiramente ao pastor Ricardo Azevedo. O pastor Ricardo Azevedo está em Portugal e já está nos acompanhando. Um abraço ao pastor Ricardo Azevedo em Portugal, da igreja de Odivelas. Pastor Ricardo, seja muito bem-vindo. A paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Bom dia, Jorge. A paz do Senhor a você, a paz do Senhor aos pastores da bancada, a todos os ouvintes do Lâmpada para os Meus Pés. Amém. Deixa eu cumprimentar também aqui o pastor Sami. Alô, pastor Sami, seja bem-vindo. Aliás, deixa eu explicar. O pastor Sami, ele é dos Estados Unidos, ele está aqui no Brasil, aqui no estado do Espírito Santo. Porém, neste momento, ele está dando toda uma assistência, uma ajuda aos estrangeiros, aos irmãos do exterior, e nós glorificamos ao nome do Senhor por isso. Mas, de qualquer forma, ele vai cumprimentar, ele não está aqui conosco no estúdio, mas ele vai estar cumprimentando aqui os nossos irmãos, como sempre participa aqui conosco do Lâmpada para os Meus Pés. Pastor Sami, seja bem-vindo, a paz do Senhor. Paz do Senhor Jorge, queridos companheiros, nossos caros ouvintes, irmãos e irmãs, que estão junto conosco, uma alegria de estarmos juntos, a paz do Senhor a todos vocês. Amém, amém. 10h33, agora sim, pastor Gilson Souza, seja muito bem-vindo. Pastor Gilson Souza, que é o âncora aqui do Lâmpada para os Meus Pés. Seja bem-vindo, pastor Gilson, tudo bem? Tudo bem, Jorge, a paz do Senhor aos nossos ouvintes, aqueles que estão participando conosco hoje da nossa programação. Ficamos muito felizes em tê-los aqui. Isso é uma grande bênção, Vamos em frente então, glória a Jesus. Amém. Conosco aqui na nossa bancada também o pastor João Cidade, diretamente de São Paulo, mas hoje está aqui conosco na nossa bancada, Pastor João Cidade, que já está aí, juntamente conosco, com a igreja, com os pastores nos preparativos para o evento Trombetas e Festa. Pai do Senhor, pastor João Cidade. Pai do Senhor, Jorge, uma alegria, uma bênção estar com os irmãos no programa, agora aqui presente na bancada com o pastor Gilson, com os demais pastores. Meu abraço ao pastor Ricardo Azevedo, pastor Sami e também aos demais ouvintes, nossos queridos irmãos no Brasil, no exterior. A paz do Senhor Jesus. Maravilha. Pastor Gerson Belucci, diretamente, nós conseguimos, agora ele está aqui com a gente, Tá sempre falando conosco diretamente de Portugal. Pastor Gerson, que está coordenador ali na Europa, especificamente ali com os nossos irmãos de Portugal. Mais uma vez, um abraço ao nosso povo aí de Lisboa, aos irmãos de Portugal. Pastor Gerson está na bancada, também já vai ficar para essa semana aí pro evento Trombetas e Festas, pastor? Seja bem-vindo. Pai do Senhor. Pai do Senhor, Jorge, Pai do Senhor, companheiros da bancada. Uma honra muito grande estar aqui com vocês e participar ao vivo do Lâmpada para os Meus Pés. Esse programa tem sido uma bênção para a minha vida e para a vida de muitos. Eu ando viajando muito, os irmãos sabem disso, e cada igreja que eu vou, tanto na Europa, o período que eu fiquei nos Estados Unidos ali, há muitos ouvintes, principalmente as irmãs valorizam muito esse programa. Então, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Maravilha, glória a Jesus. Também deixa eu cumprimentar aqui o nosso gerente de comunicação, pastor José Júnior, que ele
Quando terminou o evento Trombetas e Festas no ano passado, desde o ano passado que ele está em clima do Trombetas e Festas, né, pastor Josias? Pai do Senhor, querido. Pai do Senhor. É uma singela homenagem. É uma singela homenagem. Pai do Senhor Jorge, os companheiros. Ô, Jorge, eu não ia perder essa festa aqui, Jorge. De forma alguma. Você tá o pastor Gilson Souza, professor Gilson Souza. Você tá o Gerson Belucci e o João Cidade aqui na bancada. Não ia assistir isso lá da minha sala. Vim pra cá pra. Não preciso falar nada, só que vim aqui pra beber. Que maravilha, glória a Jesus. Estaremos bebendo juntos aqui dessa fonte, né? Maravilhosa, glória a Deus. E também, até porque a gente glorifica o nome do Senhor, que até é um momento que nós temos o hábito. Nós estamos aqui todos os dias nessa comunicação com os irmãos e é um momento histórico para nós também. Até porque estamos totalmente envolvidos também como igreja, como corpo, vivendo essa doutrina no evento Trombetas e Festas 3. Agora, pastor Gilson, fica à vontade para fazer toda a introdução aqui do Lâmpada e vamos seguir, vamos em frente. Vamos. Então, Jorge, o que acontece? Nós estamos vendo um aspecto muito interessante, né, no capítulo 1 e no capítulo 2 de Cantares, dessa vez nos levando ao entendimento em termos de preparo para a volta do Senhor Jesus, a identificação de coisas dentro do livro de Cantares de Salomão que são notáveis, né? Como, por exemplo, identificar a Trindade, como identificar ali o Senhor Jesus, como identificar a doutrina de salvação, Jesus como o único mediador, e também a doutrina de salvação, a doutrina de santificação do Espírito. Realmente, isso foi muito bem colocado no nosso assunto da Escola Bíblica Dominical de ontem. E vamos então em frente agora, para nós então darmos início, né, aos comentários que os companheiros que estão aqui, os que não estão também participando hoje conosco, eles vão comentar a respeito das perguntas. E nós queremos chamar logo aqui quem está aqui do meu lado, que é o pastor João Cidade, para comentar a respeito da pergunta número 1, a letra A, a condição ali de identificar a Trindade. Pastor João, paz do senhor, companheiro. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, pastor Gilson. Então vamos ao comentário aqui, irmãos, dessa primeira pergunta, que é identificarmos a Trindade no primeiro capítulo, né? Então, a figura do Pai. Então, nós temos aqui algumas sugestões, alguns versículos que nós sugerimos aos irmãos, onde nós podemos identificar ali a figura do Pai. Então, a figura do Pai, em Cantares 1:4, nós vemos ali: leva-me tu, correremos após ti. O rei me introduziu nas suas recâmaras. Então, o rei ali, a figura do Pai. Cantares 1:12 também: enquanto o rei está sentado à sua mesa, dá ao meu nardo o seu cheiro. Então, mais uma vez ali a figura do rei, a figura do Pai, o Pai assentado à mesa, falando da comunhão que a igreja desfruta na presença ali do Pai. Agora, a figura do Filho. A figura do Filho nós podemos também identificar em alguns versículos do capítulo 1. O versículo 2, que fala: beije-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho. Então, nessa expressão, beije-me ele com os beijos da sua boca, nós encontramos a figura do Filho ali nos primeiros dias da igreja, quando o Senhor Jesus ali, ele, na intimidade ali com os discípulos, com os apóstolos, ele transmitia todo o seu ensino, toda a sua doutrina. Cantares 1:6, não olheis para o eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. Então, falando de uma igreja gentílica, morena, que o sol da justiça, o Senhor Jesus resplandeceu, ou seja, ele se manifestou, ele se revelou sobre aquela igreja. Então, a figura ali do Filho. Cantares 1:7, dize-me, ó tu, a quem ama a minha alma, onde apacentas o teu rebanho. Então, ali, o bom pastor, o Senhor Jesus, o Filho, na figura do bom pastor, aquele que apacenta o rebanho. Cantares 1:13, o meu amado é para mim um ramalhete de mirra, morará entre os meus seios. Então, para a igreja, o Senhor Jesus foi ali, ainda que ramalhete de mirra fale do sofrimento, mas a igreja guardou o Senhor Jesus no seu coração. Entre, diz o texto, né? Entre os meus seios. Cantares 1:14, como um cacho de Chipre nas vias de Engede, é para mim o meu amado. Então, a igreja ali, ela faz parte dessa vinha, ela é o ramo onde o Senhor Jesus, ele é ali o tronco, né? Ele é a estrutura. E agora a figura, irmãos,
do Espírito Santo. Cantares 1:1, Cântico dos Cânticos, que é de Salomão. Então, que é de Salomão a figura do Espírito Santo. Cantares 1:3, para cheirar são bons os teus ungüentos, como unguento derramado é o teu nome. Então, unguento derramado, ali a experiência, né, profética apresentada no texto do derramar do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, o Pentecostes sobre a vida da igreja. E por último agora, Cantares 1:15, eis que és formosa, ó amiga minha, eis que és formosa, os teus olhos são como os das pombas. Então o olhar da igreja que apresenta ali a operação do Espírito Santo. Então a igreja fiel tem o olhar, a bênção do Espírito Santo. Então nós vemos no capítulo 1 profeticamente apresentada a figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pastor Gilson. Amém, muito bom, pastor João Cidade, maravilha, né? Só deixando aqui um detalhe interessante, né, que o pastor João Cidade citou, o capítulo 1, versículo 1, né, que quando fala Cântico de Cânticos, que é de Salomão, mostrando ali que na tipologia bíblica, Salomão, naquilo que ele não pecou, naquilo que ele fez de agradável a Deus, ele se constituiu um tipo, né, do Espírito Santo. Isso é uma tipologia, apenas para acrescentar esse detalhe, que foi muito interessante essa citação. Vamos continuar então e agora vamos chamar o pastor Ricardo Azevedo, que ele vai fazer o comentário da pergunta número 2. Pastor Ricardo, a paz do Senhor, companheiro. Muito bem, pastor Gilson. Então vamos ao comentário da pergunta número 2, que diz o seguinte: lendo Cantares capítulo 2, versos 10 e 12, identifique 3 aspectos relacionados à salvação nas seguintes expressões. Letra A, levanta-te e vem. A letra B, eis que passou o inverno. Letra C, o tempo de cantar chega. Então vamos aos comentários e também a resposta. Letra A, a resposta da letra A está: a salvação é andar no caminho. É o verso 10. O chamado para o despertamento da igreja para andar no caminho, a expressão levanta-te e vem, é o apelo feito pelo Senhor Jesus para que o homem deixe o comodismo e tome a atitude de caminhar em Jesus, que é o caminho. Andar em Jesus é salvação, é o apelo para o homem despertar e se preparar para esse momento que estamos vivendo, que é o encontro com o Senhor Jesus no dia do arrebatamento. A letra B, salvação é vida nova, está no verso 11. O inverno passou, a salvação como uma nova vida em Jesus. Passou o tempo da frieza espiritual. Jesus, o sol da justiça, aqueceu o coração do homem. Eis que passou o inverno. O inverno que passou e a chuva que cessou e se foi estão relacionados a um período de frieza espiritual. Este tempo passou. Salvação é um novo caminhar, é um novo entendimento, ou seja, um novo nascimento. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5, 17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. A letra C, salvação é a alegria do Espírito Santo, que está contido no verso 12. O tempo de cantar chega, se refere à alegria do Espírito Santo ou alegria da salvação. Esta alegria também pelo arrebatamento da igreja, pois quando ela for arrebatada, a alegria será eterna, todo o choro e o pranto cessarão. Na verdade, pastor Gilson, companheiros, vale a pena servir ao Senhor por aquilo que Ele nos espera, que é uma eternidade com Ele. Volta ao Senhor, pastor Gilson. Amém, pastor Ricardo, amém, glória a Deus, que maravilha, né? Uma palavra como esta, como conforta, né, o nosso coração, como nos sustenta, né? Ouvimos falar a respeito disso, o que é exatamente salvação, né? Vamos então continuar e agora passamos para a pergunta número 3, e quem vai fazer o comentário da pergunta número 3 é o pastor Samir Abazov, que conforme foi falado aqui no início, ele se encontra aqui na região, mas hoje não pôde estar aqui em razão das suas funções aqui junto com os irmãos da Rússia, em reuniões que estão fazendo nesse momento. Então vamos, pastor Samir, a paz do Senhor, companheiro. Amém. A pergunta número 3 diz o seguinte: lendo Cantares capítulo 2, verso 2, identifica qual doutrina que nos encontramos na expressão qual lírio entre os espinhos. Faça seu comentário. E nós podemos dizer
que a doutrina que identificamos nessa expressão é a doutrina da santificação, porque sem santificação ninguém verá a Deus. É necessário para que possamos reter a bênção do Espírito Santo e estarmos preparados para a vinda do Senhor Jesus, viver na santificação do Espírito Santo. E profeticamente a igreja se destaca do mundo, dos espinhos. Em meio a este mundo tão cheio desses espinhos que falam do pecado, a igreja não se mistura. Como está escrito em Hebreus 12:1, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Isto é porque a santificada, ela é pelo Espírito Santo. Ela não se contamina com a impureza deste mundo. A igreja é vestida em linho puro. Então, esse é destaque, essa é santificação, a doutrina que nós encontramos nessa expressão, qual lírio entre os espinhos. Amém? Amém, maravilha, glória a Deus, pastor Samir, exatamente isso, doutrina de santificação, né? A essa altura, nós vamos passar então agora para a quarta pergunta. Quem vai comentar a quarta pergunta é o pastor Gerson Belucci, companheiro está aqui conosco na bancada. A paz do senhor Gerson, muito bem-vindo. Paz do Senhor, pastor Gilson, paz do Senhor, companheiros. É muito bom, né? Muito bom estarmos juntos aqui novamente. E essa pergunta diz o seguinte, a pergunta 4, lendo Cantares capítulo 2, verso 3, comparado com 1 Timóteo 2,5, profeticamente, qual o destaque dado ao Senhor Jesus no plano de salvação? Então eu gostaria de ler os dois textos para ficar fácil para a gente comparar. Cantares 2,3 diz, qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os filhos. Vejam que há um destaque, né? Já 1 Timóteo 2,5 diz, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, quando nós comparamos esses dois textos, como fala a pergunta, eles destacam uma única pessoa, que é a pessoa gloriosa do Senhor Jesus. Por quê, meus irmãos? Porque profeticamente a salvação está determinada para uma só pessoa, para o Senhor Jesus como nosso único mediador. Então, há esse destaque para o Senhor Jesus. Só Ele pode nos reconciliar com Deus. Só Ele pode trazer a salvação diretamente da eternidade. E é interessante que o texto fala das árvores, né? Diz assim, qual a macieira entre as árvores do bosque. Então, o bosque, que é o mundo tem muitos salvadores, mas para nós, profeticamente, a macieira é destacada. Então, o meu amado é como essa macieira. Então, ele é o único mediador entre as árvores, né? Ele é o único mediador entre Deus e os homens, tal como a macieira é destacada no bosque. Então vejam, meus irmãos, há somente um que gera a vida eterna, que é identificado profeticamente nessa macieira, pois somente o Senhor Jesus morreu por nossos pecados. Nós não podemos ter outro mediador, não existe outros mediadores. Só Jesus é o nosso único mediador e nos dá acesso à presença do Pai. Pastor Gilson, se quiser comentar mais alguma coisa. Amém, maravilha, né, pastor João? Porque veja bem, o texto faz um destaque tão extraordinário num livro escrito 1000 anos antes, né, de Jesus, referindo-se ao destaque dele, ele é único, né? E o apóstolo Paulo vai confirmar isso lá na carta a Timóteo, no capítulo 2, verso 5, né? Um só mediador. Então, realmente, há uma comparação muito bem feita, né, entre os dois textos. Louvado seja o Senhor, né? O destaque que é dado ali, as árvores do bosque. E dentro daquelas árvores, ele identifica profeticamente a macieira. E que fala, né, da salvação, Senhor Jesus como nosso Salvador, único e suficiente Salvador. Louvado seja o texto Senhor. Continua, né, pastor João, pastor Gilson, pastor Josias e Jorge e ouvintes,
Ele diz, né? Desejo muito a sua sombra. Isso, exatamente. E debaixo dela me assento, o seu fruto é doce. E ele será, fala o profeta Isaías no capítulo 32, né? E ele será como a sombra de uma grande rocha, né? É. Aquele que habita no esconderijo. Aí vai Salmo embora. 90. E vai embora, né? Então, agora vamos à nossa próxima, né, Jorge? A nossa última para crianças intermediárias e adolescentes. É verdade. O pastor Josias podia responder essa, hein? Já que ele está aqui. Ô, Jorge, eu cheguei aqui quietinho, já me acharam. Não. Entrou no estúdio, já está aqui dentro da plataforma, já está incluído, inserido dentro das plataformas aqui. Entrou aqui, tem que falar no microfone. Não, inclusive essa pergunta era para o pastor Gilson responder. Substituir o Gilson com ele ausente já é difícil, com ele presente é impossível. Pastor, vamos fazer o seguinte, pastor Gilson faz a pergunta, o pastor Josias hoje responde. Isso, pronto. Fechado. Josias, vamos lá então. Vou fazer a pergunta a você. Ok. Lendo Cantares capítulo 2, verso 17, na expressão volta, amado meu, compare com o que está escrito em Apocalipse 22, 20, na expressão ora vem, Senhor Jesus. Vamos lá, amigo, a sua vez agora. Vamos lá, muito bem. Essa abordagem de comparação de textos que tem sido feita, tanto para toda a igreja como para as crianças, isso é muito interessante por diversos motivos. Um deles é você ver a questão profética do Velho Testamento e a aplicação no Novo Testamento, né? Você vê que a palavra ela é absolutamente, eu vou usar uma expressão aqui que me ocorre aqui, sinérgica, ou seja, ela está totalmente integrada. A palavra de Deus é uma, Jesus que é o único, Jesus é a palavra, enfim. Mas vamos lá, vamos entrar aqui na resposta propriamente dita da pergunta que o pastor Gilson acabou de fazer e que as crianças certamente sabem responder melhor do que eu. Mas vamos lá, comparando os textos, né, que esses dois textos de Apocalipse 22, 20, tá, com Cantares 2,17, comparando esses textos, vemos que o desejo da igreja nesse momento é de encontrar-se o mais rápido possível, logo, breve, com o Senhor Jesus. O momento é o momento do arrebatamento, né? Já é quase a meia-noite. Quando a gente usa essa expressão, é quase a meia-noite, para aqueles que já ouviram diversas mensagens sobre o arrebatamento da igreja, né? Meia-noite é o momento final de um dia, né? Por isso que profeticamente essa hora, meia-noite, esse marco, ele aponta para a volta de Jesus para buscar a igreja, ou seja, para o arrebatamento da igreja. E a igreja, ela está preparada para ouvir a voz do noivo. Cantares 2,17 diz assim: antes que refresque o dia e caiam as sombras, volta, amado meu, faze-te semelhante ao gamo ou filho dos veados sobre os montes de Beter. E a comparação com Apocalipse 22, 20 diz o seguinte: aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Amém, muito bom, né? Eu até gostaria de ler aqui, Jorge, algumas colocações de crianças, sabe, pastor Josias? Elas são ótimas, né? Quando elas teve uma que elas responderam assim: a comparação dos textos é a igreja que anseia pela volta do Senhor Jesus. Amém. Aliás, anseia pela volta do Senhor Jesus. Aí outra criança diz assim: somos Não, peraí. A igreja fiel deseja ardentemente o retorno, né? A volta do Senhor Jesus, né? A outra diz: sim, ele é o amado da nossa alma. Vem logo, Senhor Jesus. Outra criança, né? Achei interessante também quando aquela mãe perguntou à criança de 3 aninhos de idade, né? O que a igreja mais anseia, o que a igreja mais espera. A criancinha respondeu: a volta de Jesus. Né? Então essas colocações das crianças são notáveis, a maneira como elas participam, né, da escola bíblica. Amém, Jorge? Vamos em frente, né? Maravilha, glória a Jesus. Vamos sim, vamos seguindo em frente com esses comentários. Você está acompanhando aqui pelo canal 126, você que nos acompanha, é a primeira vez que você está vindo, está assistindo, olha, seja bem-vindo, a audiência está muito grande, que Deus abençoe. Se for a sua primeira vez, sinta-se abraçado e a partir de hoje você já faz parte aqui desta família e a família da TV Manaim, pelas nossas plataformas, aí no canal 126 da nossa antena parabólica, o nosso canal aberto, no canal também 381 para você ouvir pela Rádio Manaim, pela Rádio Manaim FM em 100,3, toda a região do Vale do Aço, Zona da Mata Mineira, pelo YouTube, estamos ao vivo para o Brasil e no exterior. E olha, faça o seguinte, vamos trabalhar, vamos evangelizar.
envie o link aqui dessa programação e do Lâmpada para os Meus Pés, que estará disponível já já. Então já faça aí o link, você pode estar enviando o link e participando também conosco e evangelizando, usando aqui este canal para poder levar a palavra do Senhor. Amém? 10h55, temos um tempinho ainda pelo canal 126. Pastor Gilson, essa semana, especialmente, é um momento muito histórico para a obra do Senhor, para a Igreja Cristã Maranata, pela nossa instituição. É uma semana diferente, né? Eu queria que o pastor falasse sobre essa semana, sobre a reunião de senhoras, toda a programação dessa semana. Faça um resumo, por favor. Até porque os irmãos estão com algumas dúvidas. Já temos uma circular. Temos uma circular, E o perfeitamente. senhor fica à vontade. E nessa circular consta o seguinte, que do dia 20 ao dia 25, quer dizer, de segunda a sábado, incluindo a sexta-feira, haverá cultos presenciais todos os dias, né, incluindo sexta-feira, no horário habitual, ou seja, de segunda a sexta-feira, 19h30, e no sábado, às 19 horas. E os temas que vão ser pregados nos cultos, né, vão ser anunciados nos cultos, hoje, segunda-feira, amanhã também, serão sobre a volta, o arrebatamento e a volta do Senhor Jesus. E há uma observação com relação à quarta-feira, que é para as senhoras, que esse culto da quarta-feira, a expressão da circular que diz assim, é para as senhoras, na verdade é o seguinte, é com as senhoras. Elas estarão na responsabilidade, uma vez que o assunto vai ser um assunto exatamente relacionado também ao arrebatamento, à volta do Senhor Jesus. Até nós recomendamos aqui na nossa palavra aqui de recomendação, nós acharíamos que seria muito interessante se as irmãs pudessem escolher um tema, ou seja, uma pergunta para falar e que estivesse mais relacionada com o arrebatamento, com a volta do Senhor Jesus, né? Nós temos aqui, especialmente aqui, essa final aqui das crianças, né? Fala muito aqui da volta, né? Ora vem, Senhor Jesus. É uma recomendação, E também o seguinte, outra recomendação é o seguinte, é que esta programação de hoje, as irmãs deixem uma das perguntas para a outra semana, porque na outra semana nós não teremos a escola bíblica, né? Vai ser o Trombetas e Festas. Então, a quarta-feira subentende que não iria haver nenhuma... Na segunda-feira não vai haver, então, o Lâmpada para os Meus Pés. Então, o que acontece? As irmãs podem usar na outra quarta-feira uma outra pergunta dessa aqui, entendeu? Para não ficar, a reunião ficar sem um assunto, né? Então, a sugestão que damos é que seja reservada, separada uma dessas perguntas para a outra quarta-feira, né? Que, na verdade, será dia 3, 4, 5, 6, né? Dia 6 de janeiro, 6 de dezembro. Não é isso? A outra quarta-feira. Então, essa agora recomendamos que as irmãs escolham um tema que seja mais relacionado com o arrebatamento e a volta do Senhor Jesus. Exemplo, a última pergunta destinada às crianças, ok? E se for o caso de ter mais facilidade para outra, também pode usar outra pergunta, mas para poder ficar dentro daquela sequência dos temas que foram anunciados, amém? Maravilha, tirado toda a dúvida aí com essa circular. E deixa eu só me despedir dos pastores, mas os pastores vão continuar aqui na bancada comigo, porque ainda temos alguns minutos aqui e com certeza teremos aqui momentos maravilhosos aqui. Deixa eu só me despedir do pastor Ricardo Azevedo em Portugal. Um abraço, pastor Ricardo Azevedo. Deus abençoe sua vida. Boa semana, hein? Muito bem, Jorge. A paz do Senhor a você, aos queridos pastores da bancada, aos nossos queridos ouvintes do Lâmpada para os Meus Pés. Que nós tenhamos uma semana de muitas vitórias, especialmente no domingo, quando estaremos todos juntos na grande festa, Trombetas e Festas 3. Deus nos abençoe. Amém. Paz do Senhor Jesus. Pastor Sami, muito obrigado pela sua vinda mais uma vez. Que Deus abençoe a sua vida. Pode ficar à vontade para se despedir. Eu quero me despedir. Deus abençoe a todos. Uma boa semana para vocês. A paz do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Bom, estamos chegando aqui ao final do Lâmpada para os Meus Pés. Quero me despedir aqui dos pastores que estão conosco. Um breve comentário sobre o evento Trombetas e Festas, onde nós vamos falar a semana inteira. Por certo, o assunto aqui é Trombetas e Festas. Então, no nosso canal 126, os irmãos estão conosco. Pastor Gilson, só um resumo aqui, Trombetas e Festas essa semana. Há uma grande expectativa, né, pastor? Sim, não resta dúvida, porque os convites estão sendo enviados, muitos, né, já foram enviados, e nós estamos na expectativa realmente de que haja um acesso
que um alcance, né, que seja bem superior ao último, porque o último nós alcançamos cerca de 10 milhões de pessoas no mundo inteiro, né? Glória a Deus. E dessa vez agora transmitindo Trombetas e Festas em cerca de 31 ou 32 idiomas, nós certamente teremos um alcance muito superior e o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém. Glória a Jesus. Pastor João Cidade, pode comentar um pouco sobre o Trombetas e Festas para essa semana e com as considerações finais aqui também, já se despedindo, fica à vontade. Assim, o que o senhor tem mostrado é que é um momento muito especial na vida da igreja, onde esse anúncio há uma operação do Espírito Santo para a salvação. Então é uma grande oportunidade para nós convidarmos, fazermos nossos convites, enviarmos os nossos convites para aqueles que nos são queridos, aqueles que nos são próximos, porque há uma dispensação do Senhor nesse dia, nessa transmissão para a salvação. Então, é um momento para nós falarmos sobre o amor do Senhor, a redenção que há em Cristo Jesus, a salvação e esse momento profético que nós estamos vivendo. Então, também aproveitando a oportunidade, já me despedindo dos nossos queridos irmãos e ouvintes, é sempre uma alegria e essa oportunidade especial de estar aqui junto com os pastores na bancada, pastor Gilson, pastor Josias, pastor Gerson, Jorge, aqui com Amém. você, louvado seja o Senhor, um abraço a todos os nossos ouvintes. Pastor Gerson Belucci também está aqui conosco, vai se despedir e vai fazer um breve comentário sobre o Trombetas e Festas essa semana, fica à vontade com as considerações finais. Pastor Gerson. Obrigado, Jorge. Nós estamos numa semana decisiva, né? Essa semana, estava conversando com o pastor Josias aqui, a semana de mergulharmos, desde a semana passada, né? E vocês aqui desde antes. Mas a nossa expectativa é grande para que essa mensagem, né, que o mundo está em convulsão, receba essa mensagem de salvação, como o pastor João Cidade falou. Nós estamos ansiosos, mas ao mesmo tempo muito esperançosos de que muitas pessoas aceitem o Senhor Jesus. Amém. E se preparem para o arrebatamento. Glória. Particularmente, Jorge, companheiros e ouvintes, a Europa está mobilizada. Os nossos irmãos de todos os países, nós temos feito reuniões semanais e os pastores, os jovens, crianças, intermediários, adolescentes, as irmãs, principalmente, né, junto com as professoras, estão espalhando os convites, tanto pelo YouTube quanto as igrejas receberem presencialmente. Então, a nossa expectativa é maravilhosa. E eu aproveito para me despedir dos queridos ouvintes e telespectadores da TV Manaim e também do nosso canal, com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Pastor Josias Júnior, também estamos aqui encerrando. E fica à vontade para as considerações finais, para a gente fechar aqui a nossa transmissão no canal 126. Amém. Bom, primeiro dizer que a igreja se mergulhou, se envolveu completamente nesse trabalho de maneira maravilhosa. Estamos aí com mais de 1 milhão de inscritos. Isso é o reflexo da atenção da igreja, da obediência àquilo que é a orientação do Espírito Santo, aquilo que o Senhor tem colocado sob nossa responsabilidade. Mas eu quero dizer para você o seguinte, faça um propósito com Deus, viva uma experiência com o Senhor. Amém. Não deixe de ir para esse evento na sua igreja sem levar um convidado. Faça isso. Não é comigo, não é com a igreja, não é com o pastor Deuti, pastor Gilson, não, os pastores aqui, é com o Senhor. Amém. Porque isso o Senhor confiou a você, de maneira individual. Tá? Então busque ao Senhor, ore por alguém, convide, leve na igreja, assista essa pessoa, para que ela tenha a oportunidade de entender esse momento profético que nós estamos vivendo. E lembrando que nós estamos numa semana, como já foi dito aqui, os pastores já falaram aqui, uma semana especialíssima. Hoje à noite teremos mais uma live às 21 horas e o tema, eu já adianto para você aqui, Laodiceia, uma igreja morna. Esse será o tema de hoje à noite. Você vai entender a carta à igreja de Laodiceia, o significado e por que ela se aplica a esse momento que nós estamos vivendo e por que igreja morna. Quer saber disso? 21 horas, através dos nossos canais de comunicação, na live que nós vamos ter de hoje. Amanhã temos outra e outra e outra. Até sexta-feira vamos ter lives especiais sobre arrebatamento, tá bom? Você conhece alguém que tem medo do livro de Apocalipse? Você conhece alguém que não gosta de falar desse assunto? Manda assistir as lives. Assiste as que já passaram, assiste as próximas. Vai entender tudinho.
tá bom? Deus abençoe, paz do Senhor. Pai do Senhor Jesus, muito bem, agradecemos aqui os pastores da nossa bancada, que Deus abençoe e Deus abençoe a você. Estamos encerrando aqui a nossa transmissão pelo canal 126, a nossa antena parabólica, o nosso canal aberto, TV Manaim, no canal também 381, você segue ouvindo a Rádio Manaim pelas plataformas e hoje tem, hein? Hoje tem, então deixa aqui um convite. Daqui a pouco tem culto ao meio-dia, pelas autoridades, ao vivo, aqui na Rádio Manaim, na TV Manaim. E logo mais, às 21 horas, a nossa live. E você é o nosso convidado para poder participar conosco. E é muito bom que você divulgue, já vai evangelizando, já vai enviando o link. E nós estaremos juntos logo mais também às 21 horas. Você acabou de ouvir na Rádio Manaim. Lâmpada para os meus pés.